Olá, vou gravar agora o comentário de rádio para esta terça-feira, dia 18 de janeiro. A essa hora, as emissoras já o terão publicado e eu peço que você se inscreva e que ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom dia. Eu fico me perguntando como dois experientes políticos como Lula e Geraldo Alckmin, que já foram adversários em eleição presidencial e representam partidos que foram adversários em todas as eleições até agora, né? Como se juntaram com tanta possibilidade de desgaste. Vejam só, agora o ex-presidente do PT, que foi o coordenador da campanha de Lula, da campanha de Dilma, Rui Falcão, deputado federal, dá uma entrevista no Estadão dizendo que Lula não precisa da muleta que se chama Geraldo Alckmin. E que Geraldo Alckmin é exatamente o contrário do que o PT fez e pretende fazer. E que o Geraldo Alckmin, na campanha de Lula, seria a negação da campanha. Dilma disse a Lula que Alckmin pode ser o Temer dele. E muita gente no PT continua firme, né, com a ideia de que Alckmin seria o vice de Lula. Aí eu pergunto, né, isso não vai promover um grande desgaste entre os eleitores PT raiz, eleitores de Alckmin raiz, né, entre os partidários, enfim, de um e de outro? Não vai promover um grande desgaste. Por outro lado, Alckmin está deixando de ser um candidato com grandes probabilidades de vitória ao governo de São Paulo para ser vice de Lula, né? E Lula está entrando nesse desgaste. Por quê, né? Será que Alckmin seria um cavalo de Troia para enfraquecer a candidatura de Lula? Seria um kamikaze por conta própria para enfraquecer Lula e, enfim, se vingar da derrota que teve na eleição presidencial? A gente não sabe porque é tão fora de propósito essa união que a gente fica sem entender. Por outro lado, tem dois candidatos aí que todo mundo vê que não tem muito futuro, né? Porque não tem fala para o povo, não tem contato, não tem empatia popular. Sérgio Moro disse numa entrevista em rádio que é mentira que ele vá ser candidato ao Senado pelo Paraná. Ou seja, ele está confirmando, ele está acreditando na candidatura dele, né? Mas o fato de fazer esse desmentido, de certa forma, é uma confissão lá do seu inconsciente que, no fundo, né, está percebendo, né? A mesma coisa é uma entrevista concedida por Gilberto Kassab, que é o chefe do PSD, para o Correio Brasilense, dizendo que a candidatura de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que foi lançada no Memorial JK, com toda a pompa, como se Rodrigo Pacheco fosse um novo Juscelino, Gilberto Kassab diz: a candidatura Pacheco vai até o fim. Equivale quase a uma confissão de que, olha, já acabou, né, mas a gente vai continuar nadando, né? Então são essas coisas. Eu já falei aqui sobre as pessoas que querem se enganar, né, e que não têm apelo popular, né? É um pouco dessa história de terceira via, quando todo mundo sabe que está simplesmente polarizado, né, e não tem jeito, né? Bom, queria falar sobre a vacina e esse acontecimento lá na Paraíba, na região metropolitana de João Pessoa, num município chamado Lucena, né? Deve ser homenagem a um político de lá, um ex-político, esse sobrenome, imagino, né? Mas num assentamento de reforma agrária, uma agente comunitária de saúde e uma auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, da prefeitura municipal, simplesmente foram ministrando vacina para quem estivesse na fila, inclusive as crianças que foram trazidas pelas mães. No dia 29 de dezembro, não estava nem autorizado,
depois dias 7 e 11 de janeiro, segundo o depoimento ao Ministério Público Federal, dado ontem pela técnica de enfermagem. Ela disse que recebeu orientação para dar as vacinas Pfizer que lá estavam, tudo para adulto, né, que estavam vencendo. Então parece que tem vacina vencida e para adulto que foram ministradas em mais de 40 crianças. Isso está sendo investigado. O ministro da Saúde, que é de João Pessoa, ficou preocupado, fez recomendação aos pais, a mesma que a Anvisa faz, né? Que os pais devem ficar atentos a reações adversas, que procurem imediatamente atenção médica se houver reação adversa. Eu acho que os pais deveriam pesquisar na rede social o próprio laboratório produtor da vacina, o que está dizendo laboratório. Os laboratórios não estão escondendo nada. Vá lá, procure tudo que o laboratório está dizendo sobre a vacina que ele produziu, né? E principalmente sobre as crianças. De Brasília, Alexandre Garcia.